Oi, gente, tudo bem? Então, retornamos aqui para o nosso curso de Física Computacional 1, certo? Bem, a gente vem trabalhando aí, nesses últimos dias, a questão de derivada e integração numérica, né? E a gente vem focando na questão de você derivar ou integrar uma tabela de dados. Então, digamos que eu tenho aí uma tabela de dados que você mediu no seu experimento. Você fez um experimento de óptica, mediu lá absorção versus frequência. E aí você tem a tabela, né? Você tem x é frequência e y é absorção. Como você calcula, digamos, a integral disso? Certo? A gente já fez a derivada e agora vamos discutir um pouquinho aí como é que a gente vai fazer se você tiver uma tabela de dados que você queira integrar. Então eu gerei aqui alguns dados, vou mostrar para vocês aqui. São dados gerais, certo? Eu vou abrir eles aqui para vocês darem uma olhada. Né, uma tabelinha de dados aí, né, como eu disse, x e y, vindo de menos 3 até 3, tá bom? E essa função basicamente é a função gaussiana, e elevado a menos x ao quadrado, tá bom? É uma função bem típica, aparece muito em física, é muito comum você ver a distribuição gaussiana, né? Então, né, nesses dados aqui genéricos, y é igual a e exponencial de menos x ao quadrado. Essa integral, se você fizer ela, se você calcular essa integral analiticamente, não é muito simples, porque é difícil você fazer a integral. De menos infinito, integrar e elevado a menos x ao quadrado, de menos infinito até o infinito, dá para integrar. Essa integral é solúvel, certo? E a resposta dela, e elevado a menos x2, integrado de menos infinito a infinito, a resposta dela é raiz de π. Vou mostrar para vocês. Então, quem é raiz de π, né? Raiz de π, abre a calculadora, você tem um 3,14, né? Tira a raiz, vamos tirar a raiz aqui. Dá aproximadamente 0,77. Você pode integrar também aqui no Grace. Vamos integrar no Grace? Aí, como é que a gente integra no Grace, né? Você vai lá no Data, né? Para fazer a integral. Né? Fazer a integral de y, né, dx, do caso de menos 3 a 3 aqui, né? Porque eu só tenho dados de menos 3 a 3. Mas dá para você fazer e comparar mais ou menos com o resultado na letra. Vamos lá no Data, aí vai no Transformation, aí tem ali Integral, né, Integration. Aí bota aí Soma, só somar, você só integrar. Aí ele vai te dar o resultado, deu 1,77, não sei quanto, próximo lá daquele que eu calculei na calculadora, né? Que obviamente eu fiz raiz de π, botei π igual a 3,14, né? Então é isso. Então a gente quer agora fazer essa conta, fazer um programa e fazer essa conta. Ou seja, a gente vai querer ler os dados, certo? Ler os dados, né, no programa IC e vai calcular essa integral, entendeu? Então essa é mais ou menos a ideia. Lembrando aqui os nossos dados, né? Só para lembrar para você, eu organizei os dados de uma maneira assim simples, onde você tem todos os dados igualmente espaçados aí de 0,01, ou seja, os valores de x é 2,88, 2,89, 2,90, entendeu? Bem, isso é um simplificador, mas também não impede, caso os dados não forem exatamente assim, não impede de fazer não, tá? Então vamos pro programa, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí no programa que eu fiz, tá bom? Então, muito parecido com o programa da derivada, a gente precisa de dois vetores, o vetor x, certo? Que vai acumular a coluna x, e o vetor y, que vai acumular a coluna y, né? Então a gente precisa abrir esses dois vetores, em C é isso aí, em Fortran seria a linha de baixo ali, né? Então lembrando, x os dados em x são guardados no vetor x, os dados em y são guardados no vetor y, tá bom, gente? Aí eu preciso de dois arquivos, né? Um arquivo aí que eu não vou usar no primeiro momento, eu vou até comentar ele, certo? Daqui a pouco eu explico porquê. Então eu preciso de um arquivo de dados, que é aquele arquivo, aquela tabela que eu gerei, dados.dat. Esse arquivo vai ser lido, eu vou ler esse arquivo e guardar os resultados dele no vetor x e no vetor y, tá bom, gente? E esse arquivo a gente sabe, a gente viu que ele é aberto com aquela descrição ali R, né, de read, tá bom? Beleza? Pronto, então vamos lá, aí faz aquele comando que é o scanf, né, que é para ler, ele vai ler, ó, observe que a minha tabela tem 601 pontos, eu tô lendo os 600 primeiros pontos, como a discretização é pequena, a diferença é pouca, falta um ponto ali. Então eu vou ler, né, teu x e y, em C é escrito com F, scanf, e em Fortran é o comando read, tá bom? Read, né? Read é a unidade, né, que seria uma unidade de leitura, e x, y, onde x é o vetor x e y o vetor y. Tá bom? Beleza, gente? Pronto. Então essa é a maneira de você ler a tabela
e ler aquela tabela e guardar, né, ela na memória do computador em dois vetores, vetor x e vetor y. Agora vamos resolver a integral. Eu preciso o quê? Eu vou usar uma integração tipo de trapézio, certo? Usar a fórmula do trapézio, né? Então eu preciso primeiro de um dx. Quem é o dx? O x2 menos x1. Como eu fiz lá por coisa, que é a separação ao longo de x. Esse I1 vai ser a integral, entendeu? Vai ser a variável que eu vou guardar a integração. Aí eu vou usar os 599 primeiros pontos. Por quê? O trapézio eu preciso calcular, a fórmula do trapézio eu preciso dar a função y no presente e a função y no futuro. Se eu for até 600, eu não vou ter o 601, porque a minha tabela só vai até 600. Então eu tenho que ir até 599 para poder, né, eu desprezo lá o último termo, mais ou menos, né? Ou seja, eu não aplico a fórmula no último termo, tá bom, gente? A diferença é pequena. Então vamos lá, f de x, que é o presente, vai ser o y de i, e o f de x mais h vai ser o y de i mais 1, que é lá o futuro, né? Então agora aplica a fórmula trapézio direto, né? Faz o somatório é o quê? Né? I igual a I1 mais trapézio, base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Então isso é a fórmula trapézio, beleza? E aí, com isso, a gente acumula na variável i, que foi inicialmente zerada, a gente acumula a integral. Entendeu? Né? Só recapitulando, né? Eu estou fazendo aí um processo, eu estou discretizando a minha curva em janelinhas de tamanho, né, ΔX, no caso tamanho H, e estou aplicando nessas janelinhas a fórmula do trapézio. Entendeu? Então eu aplico a fórmula trapézio numa janelinha de coisa, aí vou para a próxima janelinha, aplico a fórmula trapézio na própria janelinha, vai. Então eu discretizo a minha curva em janelinhas de tamanho H e aplico dentro de cada janelinha a fórmula trapézio. E aí somo tudo e dá a integral, né? É assim que a gente viu, né? Que a gente discutiu lá a integral. Então pronto. Então feito isso, fecho o loop e acabou, meu amigo. Acabou a integral. Então agora, no primeiro momento, eu vou escrever na tela essa integral para a gente comparar o valor, para ver se esse valor é compatível com o que a gente calculou, né? Então vamos lá, vamos compilar o programinha, né? Vamos compilar, compilação do programa. Vamos compilar, vamos executá-lo, certo? Aí o valor deu 1.7724. Né, bem próximo daquele valor que a gente calculou. Lembra que a gente calculou lá no Stream Grace? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, né? Integration, certo? Data, integration, soma somente 1.77. Então deu o mesmo valor, né? Então a integração no programa está funcionando, né? E está sendo condizente aí tanto com o resultado analítico quanto com a integração feita direto no Stream Grace. Agora vamos fazer o seguinte, vamos brincar um pouquinho com esses dados. Digamos que essa minha função aqui, esses meus dados, fosse uma distribuição de probabilidade. A probabilidade, quando você soma a probabilidade de um evento, tem que ser 1. Por exemplo, o problema de um cubo. A probabilidade de cada número é 1/6. Se você somar as 6 faces, 1/6, 1/6, 1/6, dá 1. Então a probabilidade é uma coisa que tem que ser 1. Então, digamos que isso seja uma probabilidade, a integral da probabilidade, a soma da probabilidade, não está dando 1, está dando 1.7750. Então, vamos tentar normalizar essa probabilidade. Como é que a gente normaliza isso? A gente pega a integral que a gente obteve, 1.77, e divide os dados por ele. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar os dados e vou dividi-los pelo valor da integral. Entendeu? Fazendo isso, quando você integrar novamente, vai dar 1. Concorda comigo? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar os dados originais e a gente vai fazer uma normalização desses dados. Por exemplo, a gente vai pegar o valor da integral I1 que a gente calculou e a gente vai usar ele para normalizar os dados originais. Compreendeu? Então é isso que a gente vai fazer. Aí vai fazer agora. Vamos lá. Então né? A gente vai fazer um loop percorrendo todos os dados, né? E a gente vai fazer o quê? Os dados y, né, que são a curva y, né, ela vai receber o y dividido por quem? Por i1. Então, com isso, eu normalizei o dado. Aí agora eu preciso escrever uma nova tabela. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou escrever uma nova tabela contendo quem? Os dados normalizados. Ou seja, contendo esse novo y, que é o y após você dividir pela integral. Esse novo y, a integral dele tem que dar 1, compreendeu? Aí com isso vamos criar um novo arquivo, né? Um arquivo de saída, que eu vou chamar de integral, o nome dele, né? Vou botar o nome dele para dados normalizados.
Então, quando a gente rodar, o dado normalizado vai ser o quê? Vai ser esse y após você dividir pelo i1. Compreendeu? E aí você vai ter normalizado essa, digamos, distribuição de probabilidade que a gente tem aí, tá bom? Então vamos executar o boost novo, né? Vamos compilar, executar, e aí vamos embora. Aí vamos abrir os dois arquivos juntos, tá? Vou abrir o arquivo de dados antigo, que é o arquivo que a gente deu entrada, e vou abrir a versão normalizada, tá bom? Vamos ver o que acontece. Eita, deu alguma coisa estranha. Opa, alguma coisa aconteceu aí. Vamos dar uma olhadinha nesses dados normalizados aí. Acho que alguma coisa tá, alguma anomalia. Peraí. Ah, só escrevi uma coluna, já sei o que foi. Vamos voltar lá para o programa. Tá ali. Eu vou escrever duas variáveis, só coloquei um cara ali. Então, se eu vou escrever duas, eu vou escrever x, y, eu tenho que colocar ali uma configuração de precisão para cada um, né? Então, essa foi o erro. Então, vamos fazer de novo, compilar de novo, executar de novo. E aí agora, vamos ver se ele tem as duas colunas. Agora tem as duas colunas, porque eu botei lá os dois carinhas. Aí vamos lá abrir os dois, ó, duas curvas. Uma curva, né? Lembrando, uma curva preta, que é a primeira, que são os dados, e uma curva vermelha, que é a segunda, que são os dados normalizados. Ó, agora você tem uma curva normalizada. Vamos calcular a integral dela, né? Então, a integral dela, marco ali o cara normalizado, bota soma somente, né? Marquei ali os dados normalizados, tá vendo? Aí soma somente, e deu uma, tá vendo? Então, é nova distribuição, ela é uma distribuição, digamos, de probabilidade, onde a integral dela dá 1, como deveria ser, tá bom? Então é isso, gente. Então a gente calculou, né, aprendeu como ler e integrar uma tabela de dados, né, e no final fizemos aí essa brincadeira aí de normalizar os dados, né, iniciais, para poder a gente, né, ter aí, digamos, dados normalizados aí, né, dados cuja integral deles é 1. Ok, gente, muito obrigado, hein? Um bom dia para todos. Até mais.